Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Bom, se vocês já estão curiosos em saber quem é o mais poderoso dos personagens do universo DC, dos quadrinhos do universo DC, né, já que existem diversos personagens mais poderosos da DC em si, esse vídeo aqui, essa tier list aqui, eu vou tirar dúvida, ou pelo menos vou tentar tirar a maioria das dúvidas, explicar também, dar meu ponto de vista de quais são os personagens mais poderosos de todo o universo DC, claro, listando por feitos, capacidades, força, fraquezas, vantagens, importância na cosmologia do universo DC. E claro que também esse vídeo aqui ele vai ser dividido com os dois universos basicamente, né, que é o universo DC, o principal que todo mundo conhece, e também o universo Vertigo, já que também faz parte do universo DC, mas só que é como se fosse um Outworld, né, uma outra terra, não que está misturado com a linha principal da DC, mas que fazem parte de um escopo geral, de uma cosmologia geral, do modo geral, claro, da DC também. E se você tá curioso de quem é o mais poderoso, quem tá no topo, quem tá ali no meio, fica comigo até o final desse vídeo aqui, vocês vão estar ligados de tudo, quem é o mais poderoso ou quais são os mais poderosos do universo DC. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte também de uma tier list, né, uma série de vídeos de tier list que eu estou fazendo aqui no canal. Inclusive, se você não viu o vídeo da tier list do universo Marvel, veja que ficou muito bacana também. Então, esse vídeo aqui vão ser divididos em 4 camadas, tá? Essa tier list aqui. Primeira camada vai ser entidades primordiais da criação, que seriam então seres que transcendem toda a existência, governam o universo ou estão além da compreensão humana e também cósmica, tá? A segunda camada é deuses cósmicos ou seres supremos. E o que seriam esses seres? Bom, eles podem criar, destruir ou governar múltiplos universos e também dimensões com facilidade, sendo também divindades cósmicas absolutas. A terceira camada, ou terceiro tópico, né, seria os seres poderosos multidimensionais com a sua importância. Quem são esses personagens? Bom, são personagens que têm efeitos de escala universal ou maior, com domínio sobre conceitos como tempo, espaço e outros conceitos também. E abaixo, por último, não menos importante, são super seres mega poderosos, né? Mas que são inferiores em comparação com os seres que estão acima. E por que inferiores? Porque ou não têm tanto de nível de poder tão grande assim, ou que eles são inferiores numa escala de cosmologia, né, da própria importância do universo DC em si, e por isso que eles estão um pouco mais abaixo. Mas eles podem ficar mais acima conforme a história dá um up para eles, dá um auge para eles, um poder externo que não necessariamente é deles em si. Então, mas no base em si, eles estão nessa quarta camada, que na minha opinião não é uma quarta camada de menosprezo, mas sim de importância. Eles são super fortes, super seres, mas tem também essa importância, mas não se equiparam aos seres que estão muito acima dessa tier list aqui, certo? Então vamos começar então com o primeiro aqui, a noite e o tempo, ou então a noite e hora. Bom, no início foi tudo o tempo que fez as possibilidades em si, né, existirem. E quando a vinda dos dois, né, que são duas entidades em si, vieram, se tornou tudo possível. Onde a chegada da própria noite e do tempo fez com que todos os aspectos e todas as criações se fundissem. E quando esses seres se uniram, eles se formaram em Endless, né? Ou então os Perpétuos, um grupo de entidades primordiais que define um aspecto da criação mais antiga e mais poderosa que os deuses. Essa família em si, disfuncional de seres antropomórficos, existe em todas as versões da criação, e todas as criações têm então suas necessidades. Sem eles, uma criação será mal definida, padrão da onda de ideias que são motivos de todas as coisas existirem ou existem, né? E sem elas, a existência ela é infalível. A Mãe Noite e o Pai Tempo não apenas antecedem todas as versões da criação, mas também são a causa dela. Sem eles não haveria a criação alguma, ou qualquer outro tipo de seus criadores, né? A batida implacável de seus assuntos poderiam ser a superforça além do infinito, que define todos os aspectos da realidade e espaços além da realidade até a chegada da noite. Ou seja, eles são muito poderosos, têm a sua importância claramente, e é por isso que eu vou colocar eles aqui na terceira camada
na segunda camada. Vou colocar eles na segunda camada porque eles têm a sua importância na criação de várias coisas da criação, obviamente, e também pela influência que os perpétuos também têm. Então acho que ficaria muito bom grado eles ficando aqui na segunda camada. Bom, o próximo é a junção de dois seres, né? Que no caso seria o Deep Change, ou então a Speed Force, mais a mudança profunda, mais os ângulos dos arcos e mais a quietude. Que apareceram são essas entidades, no caso então a Speed Force, todo mundo já conhece, né? Faz parte do Flash, é conectado ao Flash, dos velocistas, mas a mudança profunda, os ângulos dos arcos e a quietude apareceram recentemente, né? No caso, a HQ do Flash do ano passado, e enfim, são entidades muito poderosas, né? Por exemplo, a mudança profunda é uma entidade cósmica senciente que nasceu da própria fonte e representa a própria origem do tempo. O tempo em si é descrito como seus sonhos, né? As forças cósmicas, como então a força da velocidade ou então a força de parada, não são separadas, mas sim manifestações dessas entidades maiores. O Deep Change, ele reside no Omniverso ao lado da fonte de toda a existência e usa então a família Flash como um sistema nervoso, experimentando a vida através deles, então concedendo então seus poderes em troca. A Speed Force, portanto, é confirmada como uma entidade viva, embora tenha estado adormecida por milênios. E já então a quietude, né, é descrita como uma entidade transcendental que existe em múltiplos planos da realidade e tem uma relação complexa com o tempo e o espaço. Seus conhecimentos sobre a Speed Force supera a qualquer coisa que o Flash ou um cientista possa ter. E seu interesse em Wally West sugere então que pode ter um ponto crucial para poder atrair uma entidade ainda mais elevada. No nível cósmico dessas forças, conceitos como bem e mal perdem o próprio significado, né? O fato dessas entidades notarem um simples humano como Wally West é algo extraordinário e pode também ter a consequência imprevisível. Ou seja, essas entidades também, são claramente uma ameaça à própria fonte. E por isso eu coloco eles aqui na primeira camada facilmente, tá? Os dois aqui na primeira camada facilmente. Pode distinguir ali a ordem, vai de cada um, né? Eu prefiro acreditar que a quietude seria mais poderoso que a Deep Change, né? Mas enfim, a ordem aqui de quem é mais poderoso entre os dois não faz tanta diferença assim, mas o que faz a diferença é que eles estão sim no top dos tops das entidades primordiais da criação. O próximo então é o Homem Seda. Bom, esse carinha aqui, né, basicamente ele é o escolhido do próprio destino e tecelão da imortalidade e das regras. Seres sobrenaturais que se alimentam da própria criação e são capazes de ter a magia que deveria ter, pelo menos ocupar até mesmo os arcanjos, né? O Homem Seda em si, ele apareceu, se eu não me engano, uma vez só, mas em si é uma relíquia de uma própria criação muito anterior e nunca foi esculpido pelas mãos de Deus. E por isso eu vou colocar ele aqui na segunda camada, tá? Eu acho que ele tem uma representatividade legal. Apareceu poucas vezes, se eu não me engano apareceu só uma vez no encontro lá com Lucifer Morningstar. Tem sua importância para a cosmologia, mas não acho que ele chegaria a ultrapassar vários outros seres dessa tier list aqui não. Inclusive eu deixaria ele à frente da noite e também hora, né? Por ele se anteceder antes da própria criação antiga. Vamos seguindo então com a própria Três Fúrias. Bom, essas Três Fúrias, né, os Três Fúrias ou as Três Fúrias, são três irmãs com, assim, seres mágicos, né, muito poderosos, e um dos seus rostos são as Fúrias, que decretaram vingança contra qualquer um que possa quebrar a regra da própria retribuição. E quando fazem isso, quebra essa regra, eles ameaçam todo o Dream, ou então o Reino dos Sonhos, né, ou então o próprio Dream, ou então o sonho, né, que não conseguiu lidar diretamente com as suas consequências. Ou seja, elas são entidades muito poderosas, ameaçam sim os perpétuos, na minha opinião, tá? Principalmente o sonho, que é um dos mais poderosos, e eu colocaria elas claramente aqui na segunda camada, à frente do pai da noite e também hora, né? Então elas têm as suas importâncias, suas capacidades. O próximo temos também aqui o Fernis. O Fernis, ou então Fim de Mundo, tá? É um ser poderoso, é como se fosse uma criatura, um lobo, assim, né? Uma criatura estranha, mas é assim, um deus nórdico que representa a destruição e também entropia. Ele matou vários deuses que banquetearam a sua carne por mais poder e também agressão, e o poder é fortemente amplificado com mais corrupção.
Ou seja, ele é como se fosse um caos. Quanto mais caos tiver, mais poder ele vai ter. E ao destruir vários deuses, ele ficou mais poderoso. Foi ele que fez o Lúcifer matar o Miguel e quase matou o próprio Lúcifer. Ou seja, ele tem um poder gigantesco, na minha opinião. Ficaria também aqui na segunda camada, à frente de todo mundo, pela sua influência que ele é capaz de fazer, influenciar até deuses, matar deuses também, muito acima do que sequer a gente possa imaginar. O próximo é os Basanos, né? Os Basanos são também seres bem poderosos, também faz parte ali da Vertigo. Basicamente são tipo assim um baralho de cartas de tarô que imitam o design de um livro destino. Seres que definem toda a própria formas de possibilidades e são até uma ameaça ao próprio terrível senhor Lúcifer, ou seja, também uma ameaça ao Lúcifer Stark e também até o Miguel também, a gente pode colocar nessa conta também, mas eu coloco eles aqui atrás do Fernis, né, mas não acho que ele poderia sobrepor outros seres aqui não. O próximo é a Veleidade, contando então pós-desejos e os deuses silenciosos. Essa entidade que também é muito pouco citada, conhecida, mas são seres que são do primeiro mundo, quando o sistema de crenças do próprio Navarro não tinha voz, mas usava apenas suas mentes para acreditar nos deuses. Ele quase matou o Lúcifer. Ou seja, o Lúcifer Stark, ele é um dos parâmetros, sim, para muitas das coisas que acontecem na cosmologia da DC, Vertigo, enfim. E quando alguém quase mata ou oferece uma ameaça gigantesca para ele ou para os anjos, claro que a gente tem que levar em consideração isso, né? Então, para mim, eu colocaria ele, a Veleidade, aqui à frente do Fernis, né? Eu acho que tem um nível de... Claro, é uma entidade desconhecida, praticamente, sim, mas por ele oferecer um perigo pro Lúcifer, quase ter matado ele, eu acho que é uma entidade que deve ter, tem que ser respeitada e também colocada num patamar bem acima do que a gente possa se esperar dela. A próxima, eu acho que é pouco conhecida, mas que também tá junto com outra entidade, que no caso então é a Pralaya, né? Que é a Pralaya e a Maia. São duas entidades que têm duas interpretações. A Pralaya e a Maia são do nada eterno além da criação, que define toda a criação. A noite eterna que engloba o oceano sem fim, que estava lá antes do Criador e maior do que qualquer outro Deus. Todo o sonho é expresso através das unidades de Deus. Ela é tudo o que o sonho deve abranger e é a própria sombra da luz. Ou seja, é óbvio que elas têm que ficar aqui a primeira camada à frente de todo mundo, né? Por seu status de poder divino, né? E tudo mais. É claro que também, por elas englobarem uma só, a Pralaya e a Maia, claro, tem interpretações diferentes também, né? Cada um pode considerar como entidade diferente, mas eu considero elas como uma entidade só, por ser algo muito parecido, né? Então eu colocaria elas aqui na primeira camada dessa posição aqui também. A próxima, né, na verdade, é a Doutora Luz. Essa personagem eu coloquei ela aqui porque é uma personagem muito importante para o universo DC, tem a sua particularidade, né? A Doutora Luz, o Akimito Hoshi, é uma astrônoma que adquiriu poderes fotocinéticos após ser atingida por um feixe de luz enviado pelo monitor durante as crises infinitas terras. Ela pode manipular toda a forma de luz, voar e usar energia luminosa de forma versátil. E durante então a crise sombria, a última crise da DC, ela descobriu que seus poderes estão ligados à luz da criação, a força oposta à grande escuridão. E com isso, assumiu uma nova forma mais poderosa e purificou a justiça encarnada da corrupção do Pária. Um dos seus maiores feitos, ou feito na minha opinião, tá, dela, maior, foi ajudar a família Flash a canalizar as energias para salvar todo o multiverso, usando então a sua ligação com a luz da criação. Na saga Crise Infinitas Terras, o Exército das Trevas, ela também exorcizou a grande escuridão da Liga Encarnada após acessar o Orrery dos Mundos, ou seja, ela é uma personagem bem importante, tem um feito bem importante. Eu colocaria ela aqui na terceira camada. É claro que eu poderia colocar ela aqui na segunda camada por feitos dela enfrentar, ou então, assim, enfrentar diretamente, né, a grande escuridão, ter a conexão com a própria luz. Sim, poderia. Eu acho que valeria a pena colocar ela aqui na segunda camada. Eu vejo ela uma personagem que
pode ser mais explorada, não só a questão de feito, mas importância também. Eu acho que valeria isso, né? E enfim, eu acho que eu colocaria ela aqui na terceira camada, porque tem muitos seres aqui que dariam muito trabalho para ela e poderia vencer ela também, né? Próximo são os Ênimos. Bom, os Ênimos são criaturas, eu já cheguei a falar sobre eles aqui no canal também. São entidades, na verdade, né, que existem além do multiverso, possivelmente dentro do Overvoid, o vazio absoluto e a origem de toda a criação na cosmologia DC. A percepção da realidade, onde eles enxergam todo o multiverso como ficção, é como se então um programa de TV, né, como se fosse um programa de TV. Eles literalmente assistem eventos das histórias como então entretenimento. Os seus objetivos é então destruir o universo e não podem ser detidos, apenas distraídos. A escala de poder deles estão além do nível Overvoid, o plano mais alto da cosmologia DC, onde apenas conceitos metafísicos e entidades supremas existem. Os Ênimos são seres transcendentais que tratam todo o multiverso como apenas uma simples obra de ficção. Estão no topo da hierarquia da própria DC, com poder comparável ao próprio Overvoid. Claro, eu colocaria eles também aqui acima de todo mundo também, um top 1, à frente da própria Pralaia também e a Maia também. Próximo então é os Senhores do Caos, ou Lorde do Caos e Mestre da Ordem. Vou estar colocando os dois aqui tá como um só, porque são dois seres com o mesmo lado da mesma moeda, né, só que representando algumas formas diferentes. Bom, os Senhores da Ordem, por exemplo, eles roubaram a magia do Alterquind, que são entidades primordiais do caos e também magia bruta. Eles escreveram os primeiros livros da própria magia para poder impedir que outros acessem esse poder bruto, né? Eles são entidades extremamente poderosas, capazes de destruir toda a esfera divina e também toda a magia existente. Se necessário, para poder manter o equilíbrio e a paz do multiverso, eles vão fazer isso. A esfera dos deuses, onde então habitam, é a fonte da magia, criação e crença. Como então a magia é um poder fundamental que também sustenta toda a realidade, destruir essa energia destruiria toda a criação. Os Senhores da Ordem transcenderam para poder se tornar cidadãos da esfera dos deuses, graças ao poder da história e também da crença. Dr. Fate, que é o mais poderoso entre eles, é o único sobrevivente da caça ao espectro, ou do espectro, né? A Zatanna demonstrou grande poder do caos ao destruir uma página da história em quadrinhos com facilidade. A Mulher Maravilha, com o poder também do caos, quando estava corrompida a vida, com os poderes da Hecate e também do Mordor, reverteu a Circe, que havia se fundido com o inconsciente coletivo e a sua forma original. Dois Senhores da Ordem foram fortes o suficiente para derrotar Etrigan. Apesar do seu poder, eles foram derrotados pelos Senhores do Caos, que se provaram ainda mais poderosos e superiores aos novos deuses. Ou seja, eu coloco eles facilmente aqui na segunda camada, por simplesmente também a esfera dos deuses, o Lorde do Caos e da Ordem, ou o Mestre do Caos e da Ordem, são seres que meio que vieram praticamente ali da criação, né? São seres muito antigos, tem sua influência, tem sua importância para a esfera dos deuses, que engloba tudo, né? Então colocarei eles aqui também na segunda posição. O próximo é o Neron. Bom, o Neron, ele é um dos principais demônios do universo DC, conhecido por ser o príncipe das mentiras ou então o senhor do ódio. A sua primeira aparição ocorreu lá na saga Underworld Unleashed, lá em 95, onde então ele oferecia a vilões e heróis a realização dos seus maiores desejos em troca de suas almas. Esses acordos frequentemente resultavam em consequências desastrosas para poder realizar tal coisa. E como então um demônio de alto escalão, o Neron possui uma variedade de habilidades sobrenaturais, incluindo também manipulação de alma, projeção de energia, imortalidade e alteração da realidade. Ele também é capaz de conceder poderes mortais em troca de suas almas, demonstrando sua capacidade de distribuir poderes. O Neron também é uma espécie de Mephisto da Marvel, né? Igualzinho praticamente. Neron, ele é um ser que foi capaz de enfrentar o espectro e dominar ele, e tem total respeito da própria Ravena e do Trigon. Então, claramente, eu também coloco ele aqui na terceira camada facilmente, né? Eu acho que esse é um dos personagens mais poderosos da DC e ficaria aqui também certinho na terceira camada por ter a sua importância. O próximo é o Ultra Comics. Bom, Ultra Comics é uma história em quadrinhos senciente criada na Terra 33, a Terra Prime, o nosso mundo, entre aspas, né? Por o próprio
Memetis como uma arma narrativa viva para proteger essa realidade de ameaças extras universais, como então a pequena nobreza, os Gentrons. A metaficção viva tem consciência de si mesmo e do próprio leitor, interagindo diretamente com a consciência de quem lê, onde seu poder de ultraje canaliza a imaginação coletiva de todos os leitores de todos os universos e linhas do tempo. A narrativa consciente, onde altera a própria estrutura da HQ, balões, página, tempo, forma de contar e também a própria história. Manipulação textual e metaficcional, onde pode então alterar a sua narrativa e transformar em qualquer substância imaginável e projetar energia capaz de ferir entidades como então Superman. Existem também outras realidades onde é lido, operando então além do espaço e tempo e das leis físicas tradicionais. A sua escala de poder está muito acima do multiverso, numa camada metaficcional, onde residem entidades como então leitores, autores ou então a mão vazia. O Ultra Comics representa a própria mídia, sendo então um dos seres mais poderosos que a DC tem em seu nível. Ainda assim, é vulnerável a seres que também operam nesse nível, como então a pequena nobreza ou então os Gentrons. O Ultra Comics é então a personificação consciente de uma HQ, uma entidade que transcende a narrativa, interage com o leitor e representa o poder da imaginação coletiva. E claro que também é de praxe, eu vou colocar eles aqui na segunda camada, só atrás dos basamos, né? Eu acho que eles têm um poder narrativo ali bem interessante. Eu diria que eles poderiam até estar aqui, ó, à frente dessas entidades aqui, tá? Eu sei que eles enfrentaram o Lúcifer, ameaçaram o Lúcifer e tudo mais, mas o Ultra Comics ele tem um poder narrativo muito poderoso. Eu acho que até, assim, conceitualmente, narrativamente, seria bem mais perigoso do que o próprio Lúcifer, tá? Então eu acho que eu vou deixar o Ultra Comics aqui nessa posição aqui perfeitamente. Agora o próximo é o Jim Mox e a Cestis. Esses dois aqui, tá? Esses doisinhos aqui. Bom, eu vou colocar esses dois porque são entidades muito parecidas e que se conectam praticamente, tá? Os Jins e Mox são seres que sobreviveram à morte da sua própria realidade e continuam a flutuar no vazio. Um deles era Cestis, que veio de uma versão muito mais antiga da própria criação. A realidade de onde ela veio era muito mais antiga do que a criação da presença. A própria Cestis é muito mais antiga do que a própria presença. Seres que são tão antigos quanto a primeira interação do cosmos. Seres tão antigos que Deus e sem forma de vazios, sem cujo corpo nu, se alguma vez se fundisse com o vazio, desfaria tudo. Ou seja, claro, eles também são bem poderosos, tá? E eu colocaria eles aqui atrás dos basamos, tá? Claro que tem uma interpretação ali para colocar eles acima ali do mais à frente, né, só atrás ali do Ultra Comics, mas como essa premissa de se eles consumissem, se eles fundissem tudo, né, essa questão de e se não tem feitos tão grandiosos assim, mas sim a sua importância, eu acho que falta mais essa questão de mostrar mais feitos para colocar mais importância deles assim, para poder alavancar mais o nível de poder deles. Mas com a sua importância eu colocaria eles aqui nessa posição perfeitamente, tá? E aqui Batmirim, e eu vou colocar também junto com o Metesplex, ou Duende da Quinta Dimensão, tá? Bom, esses dois seres, o Metesplex é um Duende da Quinta Dimensão que personifica a loucura e a imaginação. Ele possui manipulação da realidade e consciência cósmica a um nível onde pode desimaginar tudo que existe e também enxergar todas as possibilidades da própria imaginação. Embora geralmente está abaixo de seres como o Dr. Manhattan, influência sobre o próprio multiverso DC, o Duende da Quinta Dimensão é muito poderoso e tradicionalmente ele pode também ser batido de volta à quinta dimensão, ao dizer seu próprio nome ao contrário, mas isso é apenas uma limitação autoimposta do que uma fraqueza real. Seu nível de poder e também influência varia conforme o autor, sendo tratado por ora como ser mágico ou por ora como a sua própria imaginação é manifestada, e no final seu verdadeiro limite depende tanto da criatividade quanto também da abordagem do escritor no momento. O Duende da Quinta Dimensão criou Batman com seu próprio poder e ele afirma que o Batman é apenas um pouquinho do seu próprio poder. Ou seja, eles também são bem poderosos e eu colocaria eles aqui à frente do próprio Senhor Seda, tá? Colocaria eles aqui. Eles têm a sua importância. Eles conseguiram até entrar na sexta dimensão, que é a dimensão da Perpétua, dos filhos dela também, né? Então eles têm um nível de grau de importância, capacidade de alterar toda a cosmologia da DC também, ó. São seres bem perigosos, tá? Superman leiteiro ou Milkman.
Cara, eu coloquei o Milkman aqui porque eu vejo que muita gente superestima esse personagem aqui. É uma versão do Superman, tá? O Milkman, ou Superman Leiteiro, é uma cópia imperfeita do Superman, criada pela organização Hitcom Corps ao combinar o arquétipo do Superman com o ser artificial. Ele possui os mesmos poderes do Superman, super força, voo, visão de calor, invulnerabilidade, enfim. Mas suas habilidades são exageradas de forma cômica. Seu propósito não é competir com versões mais sérias do Superman, como então o Superman padrão, por exemplo, mas sim zombar dos tropos dos super-heróis, resolvendo conflitos de maneira absurda. Ele representa uma crítica satírica ao gênero, tornando então mais o personagem com humor do que um oponente real para versões mais tradicionais de Superman. Ou seja, os feitos que ele tem são muito meia boca, meia bomba, tá? Inclusive, na própria HQ Milkman Ross, onde ele enfrenta também vários heróis, a Patrulha do Destino também. No final da edição, ele enfrenta vários heróis, por exemplo, a Mulher Maravilha, Batman e outros seres também. E ele perde, ele é incapacitado por eles. Ou seja, esse poder todo que colocam sobre ele, né, basicamente uma superestimação do personagem em si, né? Então eu colocaria ele aqui na quarta camada, tá? Não acho que ele é isso daí tudo, não. Eu acho que ele nem pega nem a quinta versão mais poderosa do Superman. Eu acho que nem chega nem isso, tá? O próximo é o Mandrake. Bom, o Mandrake também é uma entidade bem poderosa, tá? Eu acho que muita gente subestima o Mandrake pela capacidade que ele tem, onde ele também é conhecido como Dark Novu. Ele foi introduzido lá na crise final por Grant Morrison e ele era originalmente uma sonda na mente do Overvoid, enviada para poder investigar uma falha em sua perfeição. E com o tempo ele se corrompeu, virando então um vampiro cósmico e se alimentando do multiverso e do próprio sangramento, o Blood. Criado como então monitor para proteger a criação do Overworlds, ele se corrompeu ao observar a história dos heróis e vilões, passando a devorar a criação. Foi selado pelo metal divino para impedir a sua destruição do multiverso, e Roxa, o Gama, o monitor, libertou o Mandrake para tentar destruir a criação. No novo cânone, o Mandrake ele é uma divisão do Mark Novu, criado pela energia da crise e corrompido pela grande escuridão. Ele sobreviveu a ataques cósmicos, como então a visão de calor do robô do pensamento, o Superman, a armadura cósmica, a manipulação de energia, onde cria explosões com um calor de 10 bilhões de sóis, e imortalidade, onde ele pode então usar suas mentes humanas para regenerar e sobreviver, mesmo sem então se alimentar do Blood, manipulação da realidade, onde ele pode alterar leis do multiverso à vontade, telepatia, onde pode enviar um canto de sereia mental, causando dor intensa, metamorfose, também pode transformar outros em vampiros cósmicos, como fez com o Ultraman, controle psíquico, manipulou o Roxa, o Gama, para se tornar o seu sucessor, ligação com a escuridão. Durante a crise final, o Mandrake ele foi o campeão da grande escuridão, mas acabou derrotado. Atualmente, Mandrake ele foi despojado de seus poderes originais e se alimenta da matéria escura, criada pelo forjador de mundos Arfios. Mandrake ele é o conceito vivo criado pelo Overvoid que devora narrativas inteiras, e ele era uma folha lutando contra o material que estava ali, interferindo na sua perfeição. Em resumo, cara, Mandrake ele é um dos vilões mais poderosos do universo DC, um monitor corrompido que tentou consumir a criação e acabou se tornando um agente da escuridão. E por isso eu coloco ele no caso então aqui atrás da própria Sentis, né? Eu poderia colocar ele, muito bem colocar eles aqui, ó, atrás do Ultra Comics. Eu acho que eu até vou colocar ele aqui, por ele ser algo que está conectado ao Overvoid, né? Em tese, seria muito mais perigoso do que essas quatro entidades que estão atrás dele, tá? Então eu colocaria ele aqui também. E ofereceu, na minha opinião, muito mais perigo, tá? Do que esses quatro seres aqui, tá? Agora vamos para o Pária. Bom, Pária ele é uma entidade, não uma entidade, tá? É um vilão modesto, tá? O Kelmossa, que é o nome dele também, né? Foi o último sobrevivente do seu mundo, condenado a vagar pelo multiverso e testemunhar a sua destruição. Após os eventos do ponto de ignição, Flashpoint, né? Ele caiu na interação original do multiverso, enlouquecendo na solidão, e sua própria loucura corrompeu sua fração do poder da grande escuridão, que ele então espalhou pelo próprio multiverso como uma infecção. Os planos do Pária e os seus feitos tinham o objetivo de restaurar universos infinitos, destruindo a
realidade atual, espalhar a fração corrompida da grande escuridão, conectando ao Exterminador, criou então um exército das trevas ao escravizar heróis, vilões sob a sua corrupção, obliterou a Liga da Justiça, desintegrando seus membros em mundos paradisíacos baseados em seus desejos ou então sonhos. A Liga Encarnada também foi derrotada e possuída pela fração corrompida da Grande Escuridão, reconstruiu universos infinitos, mas precisava das energias dos heróis da Terra para poder estabilizá-los. Em sua escala de poder, é descrito como mais poderoso do que o Darkseid e a Mão Vazia. Saiu ileso de ataque do Adão Negro, que eliminou a Justiça Encarnada. Quando também foi derrotado, a sua corrupção transferida foi para o Exterminador, tornando a sua nova voz da Grande Escuridão. No auge, ele era apenas uma das maiores ameaças cósmicas do universo DC, e por isso eu vou colocar ele aqui atrás do Ultra Comics, tá? É claro que ele conseguiu fazer algo muito mais perigoso, muito mais poderoso, digamos assim, do que o Mandrake, né? Porque o Mandrake, ele, de certa forma, ele não conseguiu concluir e ir muito longe do que ele estava querendo fazer. O Pare, ele já conseguiu já abalar toda a estrutura do multiverso DC, corrompendo tudo, né? Então, se não fosse o Flash, a Doutora Luz, a família Flash, né? A Doutora Luz também, para poder fazer, juntar as energias e restaurar tudo, cara, aquele multiverso já ia pro saco, tá? Então, eu acho que o Pare, ele, por ele ter essa conexão maior do que com a Grande Escuridão, eu acho que ele seria assim um perigo até que maior do que o Mandrake. Eu acho que ele até conseguiria corromper o Mandrake de certa forma, tá? E o Mandrake ia ficar um servo dele, ia virar um servo dele. Os próximos são os Titãs Ômegas. Bom, esses seres são 4 armaduras mecânicas, né, projetadas pelos 3 irmãos para proteger a muralha da fonte, caso ela se quebre. Os Titãs Ômegas são 4 entidades baseadas na própria energia. Essas entidades absorvem várias energias do mundo em todo o multiverso primordial, para poder ajudar a restaurar a muralha da fonte. Os Titãs Ômegas são 4 seres celestiais ancestrais muito poderosos, criados pelos próprios irmãos Monitor, para coletar energia cósmica e também manter o equilíbrio do universo. Eles representam as 4 forças fundamentais da existência, como então entropia, sabedoria, ordem e também mistério. Eles devoram planetas e galáxias ao plantar árvores cósmicas que absorvem energias do próprio local em si. Eles foram criados para corrigir falhas da realidade e adiar o fim do universo, e mesmo que isso envolva destruir parte deles. São predadores cósmicos com um propósito nobre, mas às vezes agem antes da própria hora por impulso. Não são vilões, mas também não são heróis. Servem como manutenção da vida e da ordem universal. Um Galactus da vida, né? Durante então eventos como então no Justice e também Justice Doom Wars, a Liga da Justiça tentou usar titãs para reparar a muralha da fonte com o elemento X, o metal da criação. No entanto, a libertação das energias da totalidade destruiu tanto a muralha quanto também os próprios titãs, despertando a Perpétua, uma entidade cósmica de nível superior. A Perpétua, ela reconstruiu os Titãs Ômegas como uma única entidade para proteger a sua prisão, enquanto ela devasta o multiverso. O seu nível de poder é muito poderoso, capaz de devorar galáxias e também afetar a realidade, porém estão abaixo da 5ª e da 6ª dimensão, ou seja, inferiores a entidades como Hecate, Upside Down Man, Lorde do Caos da Ordem, e muito abaixo da própria Perpétua. Mesmo assim, são seres de pura energia cósmica e também com instrumentos fundamentais do equilíbrio universal. Ou seja, eu coloco eles aqui na 3ª camada à frente da própria Doutora Luz também, tá? Eu acho que eles têm um poder bem legal, tá? Não acho que eles chegariam à 2ª camada não, tá? E falando nela, a Grande Escuridão. Bom, a Grande Escuridão é a entidade ou uma das entidades, né, mais poderosas do universo DC. A escuridão para a luz que existia muito antes que a luz pudesse brilhar ou até mesmo brilhar. A escuridão infinita do lado de fora do universo está além de todas as formas de bem e também mal. Eu coloco ela, tá? A escuridão basicamente ela veio antecessor ao Overvoid, né? Nesse novo retcon aí que aconteceu do universo DC, né? Meio que tudo que era nada, tudo que existia nada, antes mesmo do brilho em si acontecer, da faísca da luz, a própria Grande Escuridão já existia. Ela não é uma entidade maligna, nem também do bem, né? Mas ela é uma entidade neutra. Ela só quer ficar ali de boa, na dela, tranquila, sossegada, que ninguém interfira nela. Principal, primordial do universo DC, antecede a tudo, e que eu colocaria ela aqui
só atrás dos Animus. Eu acho que os Animus ainda assim estão muito acima no escopo, muito acima dela. Agora temos o Amazon. Bom, o Amazon, eu coloquei o Amazon aqui porque ele também faz parte do universo DC. Por quê? Porque o Amazon, além dele ter a sua série animada, né, da Liga da Justiça Sem Limites, ele também ganhou também a Liga da Justiça Infinita, caso HQ, uma continuação direta da história da animação. Então meio que também se conecta também ao universo DC. E claro que eu coloquei ele aqui porque ele é um androide muito poderoso, ele tem a capacidade de copiar qualquer coisa, poderes e tudo mais, se adaptar à situação. E nessa HQ que eu tô citando agora, a Liga da Justiça Infinita, ele foi capaz de lutar contra ele mesmo, uma versão dele mesmo, uma versão do Amazon 2, de uma outra realidade, de uma outra dimensão, onde esse Amazon 2 destruiu e também consumiu e copiou, fundiu basicamente com vários seres, inclusive a equação antivida se fundiu com ele, ele se tornou um ser muito poderoso, destruiu Apocalipse e Nova Gênesis, se eu não me engano, rasgou com vários universos dessa outra realidade, né? E quando esse Amazon 2 ele vem para a realidade principal do Amazon 1, os dois se enfrentam, o Amazon 1 meio que ele fica iludido ali com o Amazon 2, pensando se tem como ajudar ele a poder compreender mais o que está além de tudo, né? Quem que ele é e tal. O Amazon 2 ele derrota, entre aspas, o Amazon 1. Aí depois, no final, quando o Amazon 2 ele meio que usa a equação antivida, né? O poder dele, de modo geral, em si, ele apaga toda a criação principal do universo DC, sobrando apenas nada, tá? Nada que haja vida, nada. Não sabe nada. Um vazio completamente. Restantes foram a Liga da Justiça, como o Batman, Lanterna Verde, o Flash, o Caçador de Marte. Eu acho que foram esses que sobreviveram, né? E eles conseguiram refazer a equação vida, que é o contrário, né? Então ressurgindo então a vida do nada e trazendo também a luz. Enfim, nesse momento o Amazon 1 ele voltou, quando a vida voltou, a Amazon 1 voltou com a adaptação ao Amazon 2 que ele tem, com os poderes dele que ele tem, e acabou derrotando o Amazon 2. Então o Amazon 1 ele se adaptou aos poderes absurdos que o Amazon 2 tem e derrotou o Amazon 2, tá? Então o Amazon ele é um dos androides, um dos seres mais poderosos que o universo DC tem, tá? Compartilhado aqui, e eu colocaria ele, tá? Facilmente aqui na segunda, na terceira camada, tá? Só atrás aqui da própria Doutora Luz. Eu acho que até ele poderia estar à frente da própria Doutora Luz pelo feito que ele tem, que ele conseguiu fazer. Eu acho que ele conseguiria até se adaptar a ela também, tá? Então eu deixaria assim exatamente. Até atrás do Nero, eu acho que se ele enfrentasse o Nero, eu acho que ele daria um pau no Nero, tá? Nervoso. O próximo é o Doomsday, tá? O Doomsday, ele é um peso pesado incrível. Na crise sombria, que é a última crise que aconteceu, Doomsday ele foi corrompido pela grande escuridão, né? Se tornando parte da própria exército das trevas que invadiu o multiverso. O Para manipulou ele, uma câmara de antimatéria também, né? Para poder manipular ele e também outros vilões, tentando também trazer a escuridão à realidade. Mas o Arqueiro Verde conseguiu destruir essa câmera também, contendo essa ligação. Mas mesmo assim, o Doomsday ele continuou ativo até que o Adão Negro purgou a escuridão dele e também de outros vilões com seu próprio relâmpago. Doomsday é uma força devastadora, uma força ilimitada, já matou o Superman, quebrou o braço da Mulher Maravilha, foi um soco que destruiu dimensões com a pura força física. Ele também enfrentou a Supergirl com a armadura mística feita para combater a presença. E atualmente ele é o Senhor do Tempo, ou seja, é uma fera implacável, tá? Atualmente ele tá, nessa versão futura, ele tá sendo como Senhor do Tempo, vai ficar mais forte ainda. Então eu colocaria ele aqui à frente, atrás da própria Doutora Luz. Eu acho que se ele enfrentasse a Doutora Luz, eu acho que ele daria um pau nela. Eu acho que fisicamente ela não tem tanta defesa assim, mas eu acho que ele daria uma boa surra nela. Enquanto o Amazon, eu acho que aí dependeria, porque os dois são adaptativos, né? E o Amazon, ele, de certa forma, pra mim, ele consegue se adaptar mais do que o Doomsday. Claro que, atualmente, o Doomsday ele tá ganhando mais up de poder com o Senhor do Tempo, então talvez ele possa até subir nessa lista aqui também. O próximo é o Flash. Bom, Flash, ele é um dos personagens mais superestimados, mas ao mesmo tempo também subestimados que o universo DC tem. Ele tem domínio sobre a velocidade dele, potencial arquétipo cósmico, sendo capaz de reescrever eventos da própria realidade apenas correndo. Ele salvou o multiverso diversas vezes, como também em Dark Knight, Death Metal, Infinity Frontier e também
agora Dark Crisis, né? O Wally West, no caso é o Flash atualmente definitivo, supera o Barry Allen e qualquer outro velocista da história. O fator do Flash em si é que ele é muito 880, né? Ele tem feitos bases muito interessantes, por exemplo, nessa HQ que eu citei no próprio início do vídeo, quando ele tem a interação ali com a Inquietude, com Deep Changes, né? Enfim, ele acaba ganhando conceito matemático, interagindo com o conceito matemático, virando um conceito matemático, interagindo com outras camadas narrativas, tem a capacidade de mudar, viajar entre camadas de história, né? Então ele tem essa interação de mudança de história, mas depois do final da HQ ele perde esses poderes, que dá a entender, perdeu esses poderes, esses conceitos matemáticos e virou um personagem mais tranquilo. Então o Flash, por padrão dele, ele tem um poder capaz de criar uma energia capaz de criar uma crise multiversal ou uma crise universal. Então, por padrão dele, ele é um personagem muito perigoso. Mas claro que quando as histórias acontecem, dependendo da história, ele sempre vai ter um ponto fora da curva. Esse ponto fora da curva, por exemplo, Flash Manhattan, ou Flash Deus da Morte, né? Ou Flash Red Death. Enfim, esses pontos fora da curva não é o padrão do personagem, tá? Não é o padrão do personagem que ele segue a história dele por completo. O padrão dele é algo mais centrado, com menos poder, entre aspas assim, como a gente vê em Death Metal, com os poderes do Manhattan, né? Mas eu colocaria ele como seres de super seres, tá? Super seres facilmente, são muito poderosos, têm a sua importância, mas que estão abaixo de entidades superiores. Por exemplo, a Inquietude, se ela fosse uma entidade maligna, se ela quisesse, naquela ocasião, poderia ter derrotado ele facilmente. E o Flash, quando ele estava tentando salvar a Speed Force, sem Speed Force ele estava ficando fraco, né? Quando ele vai para uma dimensão onde a Speed Force não tem interação, não chega lá, ele é apenas um humano normal, tá? Então o Flash ele tem essas particularidades, tá? Que meio que afeta ele. Então eu colocaria ele aqui na quarta camada. Claro que versões mais poderosas, Manhattan ou qualquer outra versão, ele pode subir? Pode subir. Ele ficaria talvez aqui, ó, tá? À frente dos Titãs Ômegas, Flash Manhattan, tá? Mas Flash base, o padrão, a linha tênue dele, padrão, tá? Que segue o Flash normal. Eu deixaria ele aqui na quarta camada facilmente. O próximo é o Homem Invertido, ou Upside Down Man. Bom, o Homem Invertido, ele é uma manifestação sombria da corrupção da magia também, né? Corrompida da magia, originada do multiverso das trevas, com reflexo maligno da Hecate, sendo então seu igual e também a antítese. Ele foi criado a partir dos temores da própria Hecate, sendo também o lado escuro da sua própria magia. Ele criou o outro lado, então a grande escuridão, uma dimensão caótica capaz de incendiar até mesmo também o céu. É composto inteiramente de magia e pode manipulá-la ou então consumi-la infinitivamente, tendo também inclusive devorado a Hecate enfraquecida. Demonstrou um poder extremo, como manipular painéis e páginas dos quadrinhos, sugerindo também a habilidade meta ou além da quarta parede, concedeu Mulher Maravilha acesso a toda a magia que ela já usou, incluindo também a do Mordru e da própria Hecate. Não pode ser morto e foi apenas selado na mente da Zatanna, onde continua influenciando o uso da magia. Ele representa o aspecto mais sombrio, instável e perigoso da magia do multiverso DC. Eu colocaria ele aqui facilmente na segunda camada, à frente dos Lords do Caos e da Ordem. Ele, na minha opinião, tá? O Homem Invertido tem um nível de perigo bem insano ali, tá? Para os Lords do Caos e da Ordem. Inclusive, se eu não me engano, o Senhor Destino, ele nem conseguiu sozinho, ele não era páreo para enfrentar o Homem Invertido, tá? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, eu acho que ele nem tinha poder para enfrentar ele sozinho não, tá? O próximo é o Vingador Fantasma. Bom, o Vingador Fantasma é uma entidade mística cuja origem e também propósito variam conforme as diferentes interpretações que a história que a DC vai montando, né, vai trazendo. E tradicionalmente ele é retratado como um ser misterioso que intervém em eventos sobrenaturais, oferecendo também orientação ou então assistência aos heróis, sem revelar completamente a sua interação ou então intenções. Nos 952, por exemplo, a sua origem ela foi reimaginada, mostrando que ele poderia ser o Judas Iscariotes, condenado a vagar eternamente como punição
por sua traição. Atualmente nos quadrinhos, o Vingador Fantasma ele continua a desempenhar um papel de observador e também participante de eventos sobrenaturais, mantendo também a aura de mistério e também complexidade moral. O Vingador Fantasma ele é um personagem, ele era uma entidade lá nos 952 que ele era equiparável ali ao próprio Espectro, né? E enfim, ele é uma entidade que com o tempo ele foi decaindo muito grande, tá? Ele foi perdendo sua importância. Assim, em comparação com o Espectro, que é seu meio que rival ali, entre aspas, ele foi decaindo gigantescamente, tá? Então eu colocaria ele só à frente aqui do Amazon, tá? Ele poderia estar acima aqui e ser até perto ali do Espectro, quando a gente chegar no Espectro, mas eu colocaria ele aqui nessa posição, por justamente tá dando uma decaída demais, cara, no personagem. Ele foi meio que esquecido pela DC. O próximo é o Anjo Gabriel. Bom, o Anjo Gabriel ele é um dos 3 arcanjos demiurgos da DC, ao lado do Lúcifer e Miguel, tendo então um papel crucial na criação do multiverso DC, onde ele foi responsável por impor a complexidade à criação, dando então uma forma de multiverso e também à medida que ele próprio se resfriava. Gabriel ele tem um nível de poder comparável ao do Lúcifer e também do Miguel, sendo capaz de enfrentá-los em combate. Em uma ocasião derrotou Lúcifer, mas isso aconteceu porque a presença havia enfraquecido Lúcifer. Ele também tem autoridade sobre os outros anjos, como Ibriel, e foi responsável por trazer as pessoas para perto de Deus. Mesmo torturado no inferno, ele sobreviveu e foi capaz de destruir um guarda demoníaco, e junto com Lúcifer e Mazenkin, ele enfrentou Miguel Demiurgos e todo o exército celestial. Ele já foi considerado o anjo mais amado, mas seu status mudou ao longo do tempo. Em um evento controverso, Gabriel chegou a matar temporariamente Deus e teria até mesmo matado a presença. Isso mostra que Gabriel é um dos seres mais poderosos da cosmologia da DC, com grande influência na criação e nas batalhas entre entidades celestiais. E por isso eu coloco ele aqui à frente do próprio Pária. Eu coloco ele aqui à frente do próprio Pária, tá? Overvoid. Bom, o Overvoid é um ser, não um ser, mas em si, né? Mas sim descrito como uma luz de Deus e uma emanação da presença. No caso, então, seria o Overvoid, o vazio, a luz da criação, ou então a fonte, né? Representando então a perfeição absoluta e estando também acima da maior parte da cosmologia que a DC tem. Ele contém e também transcende a falha que deu origem ao multiverso dentro dele. A falha representa a transição da não dualidade para a dualidade. Enquanto o Overvoid permanece além de qualquer descrição ou limitação, ele é frequentemente associado à página branca dos quadrinhos, simbolizando o ser de puro pensamento e também consciência. A esfera dos deuses, um plano arquétipo além do tempo e espaço, está dentro dessa estrutura, contendo também lacunas conceituais infinitas e sendo também um reflexo da própria hierarquia cósmica. A DC apresenta um conceito de realidade composta por uma pilha infinita de sonhos, onde acordar de um sonho apenas leva ao nível superior. No geral, a cosmologia da DC em si, como uma hierarquia infinita de narrativas, tendo também sonhos e conceitos como Overvoid no topo, transcende tudo o que uma entidade perfeita é capaz. Overvoid sendo mais antigo do que a própria fonte, ou seja, eu coloco ele aqui na primeira camada, só à frente do próprio Animus, tá? Eu acho que os Animus ainda assim podem estar abaixo, tá, do Overvoid, tá? Então eu coloco o Overvoid aqui à frente de todo mundo. E o The Winter, né? No caso, The Winter, o escritor. Bom, aqui muita gente confunde uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, né? O escritor, ele é único, simplesmente o ser que dá vida à criação do universo DC, a ficção que é o universo DC, no modo geral. Não existe ninguém acima do escritor. E aqui eu faço uma ressalva. Não é o escritor que vemos como Grant Morrison, mas sim o escritor no modo geral. O conceito de escritor como tudo que dá vida a tudo que vemos no universo DC. Seja personagens, conceitos, ideias, sem escritor não há nada. Inclusive eu fiz um vídeo que vocês podem ver aqui no canal, quão poderoso é o The Winter, né? Lá eu explico também quão poderoso ele é, o que é o escritor. E por isso eu coloco ele aqui também, a primeira camada, à frente do Overvoid. Overvoid como é a página em branco, né? Apenas uma folha de papel, tudo em branco. O escritor ele vai usar esse papel, ele pode, se ele quiser rasgar esse papel, ele rasga, se ele quiser destruir, ele destrói. Ele vai usar o papel conforme a sua imaginação, conforme o seu conceito, a sua ideia, que ele vai poder emanar, transmitir isso para um quadrinho, né? Enfim, então o Overvoid ele é apenas uma ferramenta
que um escritor, um ser humano, ele utiliza como a sua forma de expressar a sua ideia, o seu pensamento no seu próprio universo ficcional que ele vai estar criando. Leviatã. Bom, Leviatã também é outro ser, entidade poderosa, tá? Eu também já falei aqui no canal, inclusive tem vídeo aqui no canal falando qual é o personagem mais poderoso do universo DC, e lá eu explico qual é o personagem mais poderoso. No caso seria então Leviatã. Ele é descrito como uma entidade suprema dentro da própria hierarquia dos cetáceos, uma regressão infinita de baleias que contém umas às outras, até mesmo um filhote dessa raça pode destruir a hierarquia das histórias, que consistem em camadas infinitas de mundos, onde também camada superior vê ela, a inferior, como uma mera ficção. Essa hierarquia é regida por um canal narrativo conceitual transcendendo dimensões, e no entanto, o Leviatã está muito além disso, habitando também um domínio chamado então de página, um vasto nada além de toda existência e não existência, vendo toda a hierarquia das histórias como um simples sonho. Eu coloco ela aqui acima, só atrás aqui do The Winter, tá? Já expliquei aqui no canal, tem vídeo aqui no canal explicando quão poderoso é o Leviatã, então eu colocaria ele aqui também atrás do escritor. O próximo é o Espectro. Bom, o Espectro é uma entidade cósmica do universo DC, também conhecido como Espírito da Vingança, né? Um dos Espíritos da Vingança, tal, de Deus, e tradicionalmente ele se vincula a um hospedeiro humano para poder moderar a sua ira imensa e também poder. Historicamente, o detetive Jim Corrigan foi o primeiro e também mais notável hospedeiro do Espectro. Após a morte do Corrigan, outros personagens como Hal Jordan e também Crispus Allen assumiram o papel dele, um hospedeiro do Espectro. E durante o evento Dark Crisis, Infinitas Terras, o Espectro ficou sem um hospedeiro e caiu sob a influência do Pária e da Grande Escuridão, se tornando uma ameaça muito grande para o universo. Jim Corrigan, ele havia encontrado a paz no além e retornou para restabelecer a sua conexão com o Espectro, visando então conter a sua fúria descontrolada e com a essência da própria Ravena. O Corrigan, ele conseguiu se fundir novamente com o Espectro, restaurando também o equilíbrio e também retornando ao seu papel como então hospedeiro. E atualmente, nos próprios quadrinhos da DC em si, o Jim Corrigan, ele voltou a ser hospedeiro do próprio Espectro, trabalhando para moderar a vingança divina da própria entidade e direcioná-la de forma justa. Essa reunificação coloca também uma tentativa de continuar a equilibrar o poder do Espectro com a humanidade do seu próprio hospedeiro. Com isso, eu também vou colocar, é plausível colocar ele aqui à frente da própria Doutora Luz, tá? Eu acho que seria muito interessante colocar ele nessa posição. Talvez eu diria até que colocar ele aqui, ó, à frente aqui do Vingador Fantasma, tá? Poderia até colocar um pouquinho mais acima, tá? Mas o Espectro, ele tem algumas limitações, não sei se ele conseguiria lidar com conceitos narrativos, por exemplo, seres que rasgam os quadrinhos, o Lorde do Caos da Ordem são capazes de fazer isso, né? O Upside-Down Man, o Espectro, ele tem poderes mágicos também, que poderia ser consumido pelo Upside-Down Man. O Espectro tem alguns poderes que, assim, dariam muito trabalho para muitas entidades, sim. Por exemplo, em comparação com o Duende da Quinta Dimensão, o Duende da Quinta Dimensão tem os poderes que vão além da imaginação, né? Então pode trabalhar muito bem com isso, dá muito mais trabalho pro Espectro. Eu vou deixar ele aqui nessa posição aqui mesmo, tá? Mas claro, com tendência também a subir um pouco mais, dependendo da interpretação, a história que vai sendo contada diante dos personagens que a DC vai apresentando. Inclusive o Espectro recentemente tomou um pau da Ravena, né? Foi morto basicamente, foi preso por ela. Também tem outras histórias também que ele é rebaixado à quintessência, né? A quintessência meio que comanda ele vira meio que um arauto da quintessência. Enfim, então vou deixar o Espectro. O Espectro atualmente ele não é mais aquele Espectro como a gente via lá em pré-crise, quando ele interagia com a Grande Besta do Mal e tal, então vou deixar ele nessa posição aqui. A próxima é a Perpétua. Bom, no início existia apenas vazio, até a Perpétua foi enviada pela mão invisível da fonte para criar um multiverso vivo, e com suas mãos do Omniverso Maior, seu papel era dar origem ao multiverso equilibrado e eventualmente entregar essas energias a ele. No entanto, consumida pela alegria da criação, ela desviou-se do propósito original, moldando então o cosmos baseado na competição feroz e na sobrevivência dos mais fortes. Em vez de um multiverso harmônico, né, como então pretendiam com a fonte e a presença, ela criou um cosmos sombrio, onde espécies travaram conflitos brutalmente, buscando também a sua própria preservação
Perpétua permaneceu vivendo entre seus descendentes, desafiando também o equilíbrio natural do multiverso e alterando o seu propósito fundamental. Eu vou colocar a Perpétua também aqui na segunda camada, só atrás do Gabriel. Seria plausível colocar ele também à frente do próprio Gabriel. A interpretação de colocar ela à frente do próprio Gabriel, tá? Eu acho que dá para se colocar, por ela apresentar alguns feitos bem mais interessantes do que o Gabriel em si, principalmente que a Perpétua, ela transcende a esfera dos deuses, né? Tá muito acima da esfera dos deuses. Eu vou deixar nessa posição aqui mesmo, tá? A Arlequina. Bom, a Arlequina que eu vou estar considerando aqui é a Arlequina Witchcon. E aqui eu já vou colocar já ela aqui, ó, na primeira camada, só atrás só atrás dos Animus, tá? E por que que a Arlequina vou estar considerando aqui ela aqui, a Arlequina Witchcon. A Arlequina Witchcon, ela basicamente é uma personagem, ela é uma personagem normal, né? Mas quando ela faz o que ela faz, o feito dela, tem um quadrinho dela, o quadrinho dela da Arlequina, e o quadrinho dela, ela em si, foi capaz de reiniciar toda a continuidade da DC. Você tem lá ela destruindo, desfazendo tudo que tem na universo DC, criação do universo DC, sugando tudo, destruindo tudo, sobrando só ela. E no final lá, ela lá com uma folha de papel, ela reescreve todo o universo DC, tudo que foi apagado, destruído, ela reescreve tudo numa folha de papel, voltando tudo ao normal. Então quando ela faz isso, ela literalmente apaga todos os conceitos, tudo que já existe, inclusive aqui a fonte, inquietude, até pra lá, e a gente pode colocar na conta aqui também, já que ela usa o Overvoid, então uma página em branco, né, um papel, uma folha de papel, um lápis, uma caneta, para poder refazer tudo. Então vou colocar ela aqui também, nessa posição aqui também, tá? Acima aqui também. Bom, a próxima é a Mulher Maravilha. Bom, a Mulher Maravilha, ela continua sendo uma das personagens mais poderosas que o universo DC tem também. As suas histórias recentes levam ela a um nível muito mais alto, por exemplo, a Absolute Power, né, onde ela tá uma versão mais sombria e tal. Ela não é apenas uma guerreira em si, com força sobre-humana, mas também uma figura divina com acesso a poderes místicos e também cósmicos. Em Dark Knight Death Metal, ela enfrentou Batman aqui com a sua versão cósmica após absorver as energias da crise. Ela sobrevive a golpes de nível cósmico e ajudou a lutar contra deuses, anjos e também demônios sem sofrer danos críticos. Ela é indestrutível com sua propriedade metafísica e pode conter entidades inferiores e até mesmo reescrever a realidade quando usado corretamente. Ela possui conexões com a energia espectral, uma força primordial do multiverso DC, dando também habilidade além da compreensão humana. Treinada desde a infância para ser uma guerreira perfeita e tem também habilidades táticas e marciais superiores da maioria dos heróis que a DC também tem. Ela representa o equilíbrio entre força e compaixão, sendo também um dos pilares da própria trindade que a DC tem ao lado do Superman e Batman. Eu também vou considerar ela assim como o Flash, né? Ela, o padrão dela, vou colocar ela aqui na quarta camada como um padrão. Se a gente for usar versões, estágios de poder, onde ela adquire um poder fora da curva, como então Death Metal, onde ela ataca a energia da crise, Mulher Maravilha dourada, né? Ou então versões quando ela tá usando o metal X, né, que vem da criação, ou então quando ela se torna uma deusa com poder externo. Tudo isso quando ela tem um auge de poder ou uma versão de poder, 90% das coisas, 99% das vezes, não é o poder dela em si, é um poder extra, de fora que ela recebe, ou que dão pra ela, né, ou que ela tem de alguma forma, mas que não é o poder dela. É que nem o Flash, ela tem feitos, os feitos dela corre muito fora da curva. O padrão dela não é ter esses feitos absurdos, mas em momentos específicos ela acaba tendo esses feitos, esses momentos, poderes fora da curva, onde enfrenta entidades e tudo mais. E nesse caso, a gente poderia até colocar ela aqui, seres poderosíssimos multidimensionais, acima dos próprios titãs ômegas, né? No caso, se a gente for considerar a Mulher Maravilha Death Metal, usa a energia da crise. Mas nesse caso aqui, como é um ponto fora da curva, nesses casos assim, eu vou colocar ela aqui na quarta camada, atrás do Flash, porque o Flash ele tem uma capacidade muito maior do que a Diana, poder base dele, energia dele, capacidade dele de criar uma crise multiversal, universal, é muito maior do que a própria Diana que sequer tem. Zatanna. Bom, a Zatanna também é uma outra personagem muito interessante, muito poderosa, que diferente do Flash e da Mulher Maravilha, ela tem o poder dela que usa magia, conecta também com a esfera dos deuses e tudo mais, dá a ela a capacidade de fazer muitas coisas, inclusive interagir, afetar o multiverso. E por isso, tá, eu coloco ela aqui atrás do Amazo, tá? Eu acho que ela sim tem poderes, ela conseguiu, se eu não me engano,
quando ela estava upada com a árvore da vida, se eu não me engano, a energia da árvore da vida, ela chegou a enfrentar, entre aspas, né, ali a Pralaya, né? Tem alguns momentos que ela usa feitiços que altera quarta dimensão, que enfrenta seres que manipulam a quarta parede. Por exemplo, o auge dela, que no caso seria o Rubi da Vida, ela enfrenta o Lorde da Ordem, né? Também na sua forma base. Ela também enfrentou o Homem Invertido. Enfim, tudo isso, momentos são fora da curva dela. No caso, então, com o confronto dela com o Homem Invertido, se ela fosse enfrentar ela sozinha, ela não venceria o Homem Invertido, tá? Ela não venceria. Ela conseguiu vencer pela ajuda da Diana, que conseguiu ali ajudar ela. Mas se ela fosse sozinha enfrentar um Homem Invertido, ela não conseguiria. Então eu colocaria ela aqui, tá nessa posição aqui. Eu acho que o Amazon conseguiria dar um jeito na magia dela e tal. Spectro e Vingador Fantasma também, acho que tem algumas capacidades para enfrentar ela aqui também. Só o Doomsday que eu acho que ela conseguiria selar ali o Doomsday em algum lugar e tal. Poderia dar um jeito nele, mas... enfim, eu acho que estaria de bom tamanho deixando ela aqui nessa posição. Ravena. Bom, a Ravena também é outra personagem muito poderosa, tá? Do universo DC. E aqui eu tô considerando ela, tanto a Ravena Crueldade quanto também a Ravena Base. A Ravena Base já tem feitos extrapolantes muito grandes, tá? Que facilmente estariam muito acima da que a Mulher Maravilha ou Flash sequer tem na vida delas. Por quê? Porque a Ravena em si, e aí é independente se é a Ravena Crueldade ou não, tá? Ela já tem uma conexão, ela criou uma conexão com a própria Grande Escuridão nesses últimos arcos, nessas últimas crises, né? Que coloca ela no nível muito acima do que muitos personagens daqui têm. Por ela ter essa conexão com a Grande Escuridão, ela ganha uma herança forte, maligna, né? Sendo chamada então de Filho da Escuridão, estando ligada além do Trigon, mas também com a Grande Escuridão, sendo então um dos avatares ou manifestações da entidade. O potencial de enfrentamento dela, que a Ravena poderia ter, que ela tem potencialmente, é enfrentar o Lúcifer e Miguel, dependendo da quantidade de poder que ela possa absorver, onde ela pode destruir conceitos divinos, destruir então o sonho e o pesadelo dentro da esfera dos deuses, absorver entidades cósmicas, onde absorveu também Cavaleiros do Apocalipse, que são descritos como a entidade mais poderosa de toda a existência. A forma suprema da Ravena, que seria então a Ravena Crueldade, devastou todo o tempo e espaço, consumindo todos os fios da existência. No evento Infinite Frontier foi registrado que a Ravena Crueldade transcendeu o século 853 e atacou em múltiplos planos do espaço e tempo. Atingiu até o ponto de fuga, que é o fim de toda existência, algo que poucas entidades conseguem fazer. Ravena também drenou os Endless, os Perpétuos, absorvendo os reinos, o Dream, no sonho, e o pesadelo. Supera também entidades cósmicas como Hecate, também perpétua. Declaração oficial do autor confirmando isso, esses feitos dentro do cânone do próprio universo DC. A Ravena é uma das entidades mais poderosas que o universo DC tem. E por isso, eu vou colocar ela aqui à frente até da Perpétua, tá? Aqui na segunda camada à frente da Perpétua. Eu acho que ela tem, se ela fizesse como ela fez nessas crises, absorvendo tudo, ela daria um belo trabalho. Aquaman. Bom, Aquaman é um personagem também muito subestimado, tá? O Aquaman, ele é um mestre portado da vida, da força vital, uma das 7 forças do universo, que são energias primordiais nascidas da fonte e confiadas aos super celestiais para criar e sustentar o multiverso. As 7 forças do universo são forças mais poderosas existentes e cada uma representa um aspecto fundamental da realidade, onde concedem controle sobre o próprio tecido do próprio universo a quem as possui. Aquaman, ele domina a força vital relacionada ao florescimento da vida e dos poderes do oceano. A conexão telepática com toda forma de vida, especialmente as marinhas. O Aquaman, através da força vital, possui um acesso a habilidades ainda não totalmente exploradas, mas de um potencial cósmico imenso. A força vital coloca ele em um nível semelhante ao de alguém na Marvel, por exemplo, que nasceu com a joia da alma ou da mente permanentemente fundida ao seu ser. Aquaman, como mestre da força vital, não apenas é um rei dos mares, mas ele é um avatar cósmico da vida com um dos poderes mais fundamentais do multiverso. Eu colocaria ele também aqui atrás da Mulher Maravilha, tá? Eu acho que ele perderia para a Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha tem mais artifício para poder enfrentar ele e vencer ele também, como já venceu ele algumas vezes também, mostrou estar superior a ele também, mas eu colocaria ele aqui também porque ele é um personagem muito subestimado e tem umas capacidades bem interessantes. O próximo é o Trigon. Bom, o Trigon é um aspecto da Grande Escuridão igual aos outros, né? Um homem de cabeça para baixo, o Upside Down Man, o Lúcifer e enfim outros também. Trigon, ele é literalmente uma ideia do mal e é literalmente uma escuridão primordial. Ele é a personificação das trevas e do mal, assim como o infinito, e ele existia antes da criação, que ainda assim existirá
depois dela. Trigon, pai da Ravenna, também tem o seu poder ali gigante, tá? Eu colocaria ele à frente do Upside Down Man. Poderia até colocar ele no mesmo nível aqui, ó, do End da Quinta Dimensão, por eles terem assim, uma rivalidade. E se eu não me engano, ambos já se enfrentaram, se eu não me engano, em Injustice, né? Chegaram a se enfrentar. Eu vou colocar o Trigon no mesmo, não no mesmo nível, literalmente, mas assim, equiparável ao do End da Quinta Dimensão e o Batman, tá? Eu acho que ele tem as suas capacidades. Já chegou até a desafiar, peitar ali a presença, né? Quando tava em sua forma de cachorro ali. Mão Vazia. Bom, a Mão Vazia também é uma das entidades mais misteriosas, na minha opinião, e que durante o tempo, essa saga aí, dessa crise, da crise que aconteceu, pra mim, broxou legal essa entidade, porque tiraram todo aquele aspecto desconhecido que a entidade tinha, né? Mas enfim, ele é um avatar mais poderoso da Grande Escuridão, apenas atrás do Lúcifer. Ele lidera a Pequena Nobreza, um grupo de criaturas abomináveis, onde são morcegos meio que tentáculos voadores, né? Que seguem suas ordens, que são então, no caso, os Gentrus, né? Os Gentrus, a Pequena Nobreza foi capaz de destruir a Terra 7 e eliminar os heróis para se tornar uma ameaça ao multiverso DC. A Mão Vazia reviveu heróis mortos da Terra 42 e transformou em espiões. Extraindo a sua essência vital, a Pequena Nobreza está atacando a camada interna do multiverso e se espalhando pelo próprio sangramento, o espaço entre os universos. Eles planejam criar o Big Crush, fechando o espaço e tempo. A Mão Vazia, ela corrompeu o Nix Luthor, o Super Juiz Multiversal, e o transformou o Ovo de Gênesis. O grupo também manipulou o Nix Luthor para libertar Darkseid e a Peste da criação. A Mão Vazia, ela planejava construir uma máquina de esquecimento para apagar todas as histórias que a DC tinha. Já derrotou o Darkseid, que seria a mão esquerda da Grande Escuridão. Os seus peões, como Superboy Prime, são comparáveis a Perpétua ou então Cavaleiro das Trevas, Batman Kiri, Manhattan. Ele pode editar narrativas e ficções que a DC tem, sendo então descrito como personificação dos leitores da obra. Para ter noção, a cosmologia da DC em si, o nível de ameaça, o World dos Mundos, contém infinitos universos e cada um sendo um universo com infinitos multiversos dentro dele. A Mão Vazia transcende esse conceito e escala até o limbo, onde está o livro dos autores que contém toda a existência. A Mão Vazia é um dos seres mais poderosos que a cosmologia da DC tem, sendo então um avatar supremo da Grande Escuridão. Eu colocaria ele também aqui atrás do Mandrake, tá? Atrás do Mandrake. Acho que a Mão Vazia antigamente tinha um poder bem mais interessante ali. E nessa crise aí ele virou apenas um fantoche da Grande Escuridão. Enfim, depositaram, nerfaram muito a entidade, tá? Então eu colocaria ele atrás do Mandrake. Eclipso. Bom, Eclipso também é uma entidade bem poderosa, tá? Basicamente é uma entidade criada ali para poder se vingar da presença e também do espectro. O Eclipso, ele é o primeiro, ou foi o primeiro espírito da ira e um dos maiores inimigos do espectro, né? Ele já chegou a lutar de igual para igual com o Superman, o espectro, o Darkseid, além de resistir a ataques combinados de diversos heróis, incluindo o Alan Scott e Jay Garrick. Ele pode lançar rajadas de energia negra muito poderosa, esculpir símbolos de lua e atingir alvos à distância planetária. Enfim, eu coloco ele, na verdade, né, um pouco aqui acima do espectro, tá? Ele já chegou a derrotar o espectro, causar problema pro espectro. Ele é sim uma ameaça diretamente ao espectro e por consequência eu acho que ele cairia nessa posição aqui também. Os perpétuos, bom, os perpétuos ou os endless, né, os infinitos, são personificações antropomórficas de forças primordiais do universo, sendo então filhos da noite e do tempo. Eles não são apenas seres individuais, mas sim ideias, padrões e funções da sua própria onda, representando aspectos fundamentais da criação. Cada um deles supervisiona um aspecto essencial da realidade, funcionando como forças cósmicas inevitáveis. Eles são descritos como manifestações humanoides dessas verdades primordiais, mas o que vemos são apenas pontos de vista limitados da totalidade do que realmente são. Por exemplo, o destino está ligado à existência, a morte é limitada pelo que ela aceita ou não. Somente os sonhos têm o poder de definir a realidade. Os Endless são forças imutáveis e essenciais do universo, representando conceitos absolutos que moldam a própria existência. Enfim, eu vou coloco eles pela seu propósito aqui à frente do Trigon. Tem um propósito muito grande, sua influência não só mas como todos têm os seus propósitos bem grandes. Inclusive,
Deuses nascem dentro de sonhos, dentro de reinos dos Enderes. Por exemplo, a presença tem citações na própria Vertigo também, que a presença nasceu do reino dos sonhos, pelas crenças que a humanidade tem em Deus, né? Então, por isso que muita gente confunde a presença ser o personagem mais poderoso que o universo DC tem. Hal Jordan. Bom, Hal Jordan do Lanterna Verde também é um dos personagens mais subestimados que a DC tem. É o seguinte, cara, no clima atualmente, tá? É o feito mais recente dele, Hal Jordan base, no clímax do evento lá, o Absolute Power, né? O recém que teve, Hal Jordan, ele realiza um dos feitos maiores feitos dessa história, segura sozinho o portal aberto para o multiverso, impedindo que centenas de vilões multiversais invadam a sua realidade. O Hal, ele cria uma construção de energia para conter brecha interdimensional aberta pela própria Amanda Waller. Ele resiste à pressão de conter o multiverso inteiro de vilões, incluindo ameaças como Homem-Coruja e Ultraman da Terra 3. A sua força de vontade é elevada ao limite, com construções começando a rachar. Mesmo exausto, ele se recusa a ceder e mantém o portal fechado até o fim. É forçado pelos Flashes como Jay Garrick, Wally West, Bart Allen e Max Mercury, que também emprestam sua força de vontade para estabilizar a barreira até que Bell e Alan encerre a conexão multiversal. Esse feito coloca o Hal Jordan em um novo patamar de poder muito grande, rivalizando com algumas das maiores conquistas do Superman que ele tem. A sua capacidade de conter o multiverso com pura força de vontade demonstra também o verdadeiro potencial de um próprio Lanterna Verde ao máximo, e por isso eu coloco ele também até a frente do próprio Aquaman, tá? Batman que ri Manhattan. Bom, esse aqui também é outro que eu acho que dispensa comentários, né? Batman que ri, o Batman que ri em si, base, tá? Ele é meio que fraco, ele não é nada demais, mas ele fica mais poderoso quando ele tem os poderes do Manhattan. E aí o negócio fica insano porque ele extrapola o nível de poder. Quando ele se torna um Cavaleiro das Trevas, ele obteve o poder do Manhattan, né? Se tornando uma ameaça muito grande para o multiverso, acima da Perpétua enfraquecida, o Anti-Monitor, Superboy Prime, Mandrake, e segundo o Wally West, né, que ele foi dito ser ameaça mais do que esses seres aí, ele quebrou a Speed Force, acompanhando a família Flash, roubou toda a energia da crise do multiverso sombrio, criou então seu próprio multiverso, destruiu o Hypertempo, o nexo de todas as dimensões e linhas do tempo também. Mesmo o elemento X, o metal mais poderoso, não foi suficiente para derrotá-lo. Nenhum ser da esfera dos deuses, o céu ou o inferno, poderia igualar o seu poder, restando apenas a Perpétua como oponente. Derrotou a Perpétua e absorveu toda a energia da crise, virando então o ser mais poderoso do multiverso DC naquele momento. E sua batalha foi tão grande que o cronista do universo maior veio confirmar que esse multiverso estava em sua pior condição já registrada. O Cavaleiro das Trevas, Batman que ri Manhattan, é um dos mais poderosos do multiverso DC, ou até superando a Perpétua, que criou o multiverso DC. Ele ultrapassa Barbatos, Anti-Monitor, Crise Infinitas Terras e até mesmo o Superboy Prime. Dependendo da versão, ele pode também ser considerado um dos mais poderosos da cosmologia da DC em si. Então eu coloco ele aqui só atrás da Ravena, tá? Acho que a Ravena sim daria um pau no Batman que ri, absorvendo ele também, né? Se tornando ele completamente. E o Superman? Bom, o Superman também, ele também é tipo a Mulher Maravilha, o Flash aqui também, tá? O Superman, ele em si, ele é um personagem que também tem muitos feitos, muitas versões fora da curva, né? Então, colocar ele como muito acima do que ele já é, eu acho que não faz muito sentido. Porque o Superman, todo mundo já sabe, né? Superman, ele é a estrutura base da cosmologia, da hierarquia do universo DC, ele sustenta tudo, né? Então, a linha base dele, né? O ponto fora da curva dele, ele tem um monte, mas a linha base dele em si é que ele é uma ameaça à esfera dos deuses, aos 9 deuses, aos velhos deuses, ele é uma ameaça ao Darkseid, ele é uma ameaça a toda aquela esfera dos deuses ali. E se eu posso até arriscar que ele é uma ameaça até os monitores. Superman, ele literalmente, por exemplo, a sua versão mais poderosa, na minha opinião, tá? Ele literalmente cancelou a energia da crise, algo que somente seres como Manhattan, as mãos da fonte perpétua, os Cavaleiros das Trevas, né, no caso do Batman que ri, com um pouco de poder do Manhattan, poderiam fazer o mesmo. Então Superman, ele cancelou essa energia da crise, que era muito poderoso. Ao cancelar essa energia da crise, é cancelar as 7 energias negativas da criação. Essas energias são lágrimas da extinção, o espectro invisível, a força quieta e o vento vazio, a maçã negra e a sexta nota e a descrença. Isso coloca o Superman onde ele pode transformar essas energias da criação em energia positiva da criação, como então a força vital, espectro emocional, força de aceleração, a magia, o consciente coletivo, a superestrutura dimensional e a fidelidade. Ou seja, o Superman, ele tem, quando ele é para ser colocado como se
mega poderoso para enfrentar coisas que estão muito além de maioria dos seres, ele é posto para enfrentar esses seres. O Superman, ele tem sim pontos fora da curva, mas o padrão dele, quando é para ser posto, para ser escrito para enfrentar seres poderosos, ele é para ser colocado para enfrentar seres muito além do que muitos seres são capazes de enfrentar, né? Então eu colocaria ele aqui só atrás da mão vazia, tá? Eu acho que o Superman, por o Superman também representar esse conceito de estabilidade, estrutura do universo DC, eu acho que ele estaria aqui nessa posição aqui também. Dr. Manhattan. Bom, Dr. Manhattan também tem vídeo aqui no canal explicando também quem é o Dr. Manhattan, o quão poderoso ele mas para resumir, tá? Ele é uma entidade praticamente um dos seres que tem os poderes baseados em energia quântica, energia também de crise também, um pouco, né? Mas ele não só destrói o universo, mas como também meio que manipula também várias energias, né? Ele manipula o tempo, as possibilidades quânticas, alterando decisões e eventos para moldar a realidade, onde foi assim que ele recriou o metaverso, a Terra Zero, que influencia todo o multiverso DC. Ao reiniciar o universo principal, ele também redefiniu o multiverso como um todo. No evento Death Metal, a Liga da Justiça usou a energia anticrise ligada ao Dr. Manhattan e a conexão entre histórias e gerações para poder enfrentar a Perpétua, que usava a energia crise voltada ao ego e ao presente. Apesar de parecer a energia da crise sendo mais forte, Lex Luthor ele afirmou o contrário, sugerindo então que ambas energias têm níveis equivalentes de poder. Batman Kiri, transformado no Cavaleiro das Trevas, assumiu o corpo da versão do Batman Kiri com os poderes semelhantes ao do Manhattan. Ele absorveu tanto a energia da crise da Perpétua quanto também a anticrise, se tornando poderoso o suficiente para matar a Perpétua, o que poderia tornar ele, né, superior tanto ela quanto também ao Manhattan. Em essência, Manhattan manipula possibilidades e também altera a realidade. O seu nível de poder vai muito além de nível universal, né? Eu colocaria ele, o Manhattan, aqui acima do próprio, só atrás da Perpétua, tá? Colocaria aquele acima de todo mundo aqui, só atrás da Perpétua. Eu acho que daria até para colocar, acho que ele até poderia, eu vou mudar isso aqui, vou colocar o Mandrake à frente da Perpétua e do Batman Kiri, por causa da conexão do Mandrake com o Overvoid, a sua capacidade de consumir narrativas, influenciar também tudo, lutar contra a narrativa, a história, algo que é maior do que o Batman Kiri e a Perpétua e o Manhattan também. O Pária vou colocar à frente do Gabriel e também à frente do Manhattan. O Pária também ofereceu um perigo maior do que o Manhattan. O Pária também à frente da Perpétua, porque o Pária também tá ligado à conexão com a grande escuridão. Então vou deixar desse jeito aqui, tá? Só vou mudar também só a grande escuridão, a mão vazia, estando acima aqui do Manhattan e do Anjo, e também aqui à frente do Batman Kiri, assim, à frente do Batman Kiri e do Pária também, por ele também ser representado a mão esquerda da grande escuridão. Acho que desse jeito aqui está perfeitamente melhor do que estava antes, né? Senhor Destino. Bom, Senhor Destino também é um dos Lords do Caos, da Ordem, na verdade, né? É um mago muito poderoso também. Inclusive, como eu já coloquei os Senhores da Ordem aqui, vale também colocar também o Senhor Destino também aqui, junto com o Senhor da Ordem, tá? E o Senhor Destino, ele tem essa capacidade de usar a magia para, além de proteger todo o multiverso DC, as esferas dos deuses, também evitar que a magia do universo DC acabe. Ele tem o poder também de destruir a esfera dos deuses, caso ele use todo o seu potencial, a sua capacidade. Então também eu vou deixar ele nessa posição aqui também, junto com o Lorde do Caos em si, de modo geral, o Lorde do Caos da Ordem também. Helena Belloc. Helena Belloc também é a filha do próprio Miguel, e recebeu os poderes lá do próprio da presença, né? Lugar ali, o título da presença, também os poderes da presença. Sucessora final da posição da presença, governou as 3 criações sob seu nome. Como Deus, ou a deusa, ela tem então controle absoluto, também completo sobre tudo, e se torna a fundadora, preservadora e também arbítria de tudo na existência, e todas as coisas são mantidas juntas por sua vontade. Eu coloco ela também por ela ter um poder bem grande, tá? Acima da própria Pralaya. Ela conseguiu ali o título da presença, poder de criar ali a criação inteira do multiverso, né? Então acho que é plausível colocar ela aqui nesse nível. Miguel e o Lúcifer
eu vou usar os dois como comparação para colocar os dois no mesmo nível praticamente, tá? São anjos muito poderosos, assim como o próprio anjo Gabriel também, foram responsáveis ali por influenciar o multiverso, a criação do multiverso DC, e por si só eu coloco eles também aqui só à frente, o Lúcifer à frente da mão vazia, por ele também estar conectado à grande escuridão, e o Miguel aqui também está ligado à própria The Press, né? Também aqui na frente, e eu acho que ficaria perfeitamente assim. Ambos têm poderes gigantescos. Não acho que o Lúcifer ou o Miguel se dariam bem contra o Mandrake, porque o Mandrake consome tudo, né? Manipula tudo e tal. Consumiria também até o próprio Lúcifer, mas acho que ficaria assim perfeitamente, tá? O próximo é o Darkseid. Bom, Darkseid atualmente está tendo uma importância muito grande com o universo absoluto, com os eventos de DC Hall, né? Onde revelou que o Darkseid que conhecemos anteriormente era apenas fragmentos ou aspectos incompletos da sua verdadeira forma. Agora o Darkseid verdadeiro desperta e percebe que nunca foi completo, apenas um peão de um deus menor, mas não o Darkseid real. Essa revelação também decide que reivindicar o seu verdadeiro poder, destruir o universo DC e trazer o fim de todas as histórias, mergulhando tudo na escuridão eterna. Ele cria um universo absoluto, uma realidade alimentada diretamente por sua própria energia, e nesse universo Darkseid ele pode alcançar o seu potencial máximo. Essa história ainda está rolando, tá? Onde é revelado também em Crise Infinitas Terras, onde não afetou Darkseid e nem o Pai Celestial, nem os Novos Eternos também. Todos eles se lembram do que aconteceu no pré-crise, mostrando que eles estão além dessas mudanças cósmicas. Darkseid ele é uma peça fundamental do equilíbrio cósmico. A sua versão mais poderosa atualmente, né, está sendo agora a versão Absolute Power. Inclusive também dá para se considerar que o Darkseid atualmente é nível Superman. Eu ainda assim boto o Darkseid inferior ao Superman. Bom, Senhor do Tempo também é um ser muito antigo, poderoso. Basicamente o nome dele já diz tudo, né? Senhor do Tempo, influencia todas as linhas do tempo, realidade e tudo mais. Atualmente quem está sendo Senhor do Tempo é o Doomsday, né? Tendo poder gigantesco, né? Podendo evoluir ainda mais. E por isso o Senhor do Tempo em si, coloco ele aqui só atrás do Ser do Caos da Ordem, não, atrás do próprio Seu Destino, né? E como o Doomsday é o Senhor do Tempo e ele vai evoluir mais ainda, é óbvio que ele vai poder alavancar ainda mais essa sua escala de poder conforme a história vai avançando. Mas no momento, Senhor do Tempo, eu coloco ele atrás de alguns seres aqui da esfera dos deuses, porque eu acho que eles ainda assim são mais poderosos do que o Senhor do Tempo. Aqui o próximo é o Ultra Monitor, e eu também coloco junto os Filhos da Perpétua, mas eu vou colocar eles em posições separadas. Vamos pro Ultra Monitor primeiro. O Ultra Monitor, ele basicamente é a fusão dos seus próprios irmãos em si, né? O Ultra Monitor, ele canaliza energias dos seus irmãos monitores, que representam a matéria positiva, antimatéria e matéria escura. Essas energias formam a base do multiverso material, conforme concedido pela Perpétua. Perpétua, ela projetou um multiverso tripartida composta por matéria escura, rica em potencial, matéria positiva, firme e constante, antimatéria, destrutiva e corrosiva. Além disso, o multiverso ele é carregado pelos acordes mais brilhantes, que são mais energias fundamentais: a Speed Force, espectro emocional, esfera dos deuses ou magia, força vital, inconsciente coletivo, superestrutura dimensional e uma sétima força ligada ao destino. O Ultra Monitor possuía poder de harmonizar todas essas energias, virando então uma entidade de poder incomensurável dentro do universo. E por fim, eu coloco ele aqui acima do próprio Batman McCreary. Por quê? Porque o Batman McCreary, quando ele enfrentou a Perpétua, ele enfrentou a Perpétua justamente quando a Perpétua estava enfraquecida. O Ultra Monitor, quando eles se fundiram para enfrentar a Perpétua já mais forte, já mais fortalecida. Ou seja, feito a capacidade do Ultra Monitor por enfrentar a Perpétua mais fortalecida, é muito mais impressionante do que o Batman McCreary enfrentar a Perpétua já enfraquecida. E os monitores, os seus irmãos, né, o Arceus, o Monitor e o Anti-Monitor, também são bem poderosos, tá? No geral, cada um dos filhos da Perpétua é imensamente poderoso. Eu colocaria eles aqui atrás do próprio Darkseid, tá? Não, minto, tá? Porque quando eles estão dentro da própria sexta dimensão, eles meio que viram, entre aspas, invencíveis, né? Que eles não podem morrer, onde eles ficam mais fortes. Quando eles saem dessa sexta dimensão, por exemplo, quando o Superman foi enfrentar lá o Forjador de Mundos, o Forjador, ele estava fora da sua dimensão, que ele fica mais fraco, não fica com sua capacidade total. Quando ele tá lá na sua sexta dimensão, ele tem mais poder. Por consequência, em tese, ele ficaria assim mais poderoso do que o Superman e do que o próprio Manhattan, só atrás aqui da sua mãe, no caso em si. Isso eu tô considerando eles na dimensão deles, tá? Se for
tirar fora deles, eles ficariam ali atrás do Superman, amplificado com o Sol Amarelo, ou Darkseid também, tá? Mas usando eles, com o potencial deles, eles ficariam aqui nessa posição. E a Perpétua, que estou considerando aqui também, é ela já, quando ela aparece, quando ela tá com a mão, as mãos em si, ela ainda assim não saiu da sua forma em si, né? Ela só volta a aparecer quando ela entra no multiverso, não aparece em si. As mãos em si são mais poderosas do que ela, tem mais importância do que ela, de certa forma. A June DC também é uma personagem roteirista, basicamente, né? Ela reestrutura o próprio roteiro, a história do universo DC, uma agente do universo DC, uma personificação das forças editoriais cósmicas por trás da cortina da DC. Seu trabalho expresso é manter a continuidade dentro do próprio universo. E como a Arlequina conseguiu destruir a continuidade, ela estaria acima da própria June. Por isso que a June também está acima da própria Grande Escuridão e outros seres aqui, porque todos eles trabalham para uma continuidade, trabalham para uma história, para uma editora, que é a DC, para a história continuar, tá? E inclusive a June tem a capacidade de invocar seres, né, vilões, seres. Por exemplo, ela chegou a invocar o Anti-Monitor no confronto lá. Ela poderia invocar, sei lá, a Helena Belloc, qualquer outro ser, que são personagens que fazem parte de uma história cósmica da editora DC em si. Então, colocaria aqui ela nessa, atrás da própria Arlequina. Hecate. Bom, Hecate também é uma entidade também bem poderosa, tá? Eu acho que não tem muito o que falar sobre ela. Já cheguei a falar mais sobre ela também, sobre o Homem Invertido, né? Meio que uma contraparte dela ali também tal, corrompida, né? No caso, o Homem Invertido. E a Hecate é uma forma mais magia primordial, né? Nascida das primeiras energias místicas do cosmos, lá do início do multiverso. Toda a existência, inclusive também a sua alma, é composta de magia pura. Foi ela que trouxe a magia para a Terra Zero, compartilhando a parte do seu poder com os humanos que mais tarde se tornariam seres do caos e da ordem. Seu poder foi o único capaz de manter o perigo homem cabeça para baixo, o homem Upside Down Man, selado atrás da barreira entre o multiverso primordial e o multiverso sombrio. Eu vou colocar ela no seu primordial, tá? No seu auge, não é ela enfraquecida. Vou colocar ela aqui à frente do Upside Down Man, tá? Lembrando, ela auge primordial estaria nessa capacidade, por ela também conseguir manter o Upside Down Man selado. O próximo é a tropa ultravioleta ou os lanternas roxo, né? É uma tropa com uma fração de lanternas que utiliza a luz invisível do espectro emocional visível, controlada pela própria entidade cósmica Umbrax, um sol senciente que forma o centro da galáxia fantasma viva. Umbrax, ele viaja pelo universo, atraído por planetas onde então forças autodestrutivas são predominantes, assimilando então e também transformando seus habitantes em lanternas ultravioletas. O primeiro recruta da nova tropa foi John Sturt, escolhido por Sinestro, que usou a sua conexão com a luz invisível para atrair Umbrax à Terra. E diferente de outras tropas, os membros da tropa ultravioleta são controlados por Umbrax sem livre arbítrio, e embora o John tenha resistido à influência e também conseguido canalizar a energia por conta própria, a luz ultravioleta se baseia nas emoções de solidão e individualidade, diferente das emoções tradicionais do espectro emocional. A tropa ultravioleta já dominou as tropas de lanternas verdes e chegou a controlar a Liga da Justiça. Eu coloco eles aqui, tá? Aqui só atrás do Neron, tá? Também tem um poder legal também. Estaria aqui nessa posição também perfeitamente. Monstro do Pântano. Bom, Monstro do Pântano também é uma entidade também praticamente, né? Que representa o verde. Não só ele, mas como também quando a Terra ela foi devastada, os três mundos que compõem o mundo. O verde, que é o mundo vegetal. O vermelho, que é o mundo animal. A podridão, o mundo podre. Desistiram da humanidade e despacharam em uma matança. O Monstro do Pântano ele é usado para exterminar os humanos. A única pessoa que pode salvar a humanidade é o mesmo Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, que é uma das forças fundamentais do universo DC, ligado também a toda a criação. Eu coloco também o Monstro do Pântano aqui à frente do Neron, tá? Poderia até colocar acima também, mas não acho que como ele conseguiria lidar com o Espectro, com a Amazon, com a Zatanna, né, com o Doomsday, não sei como ele poderia lidar com isso, mas ele tem um potencial legal, tem um poder legal também, muito importante e impressionante também para o universo DC. As mãos, tá? Essas entidades aqui que eu citei lá na Perpétua, né? Segundo em comando para a fonte que supervisiona a justiça cósmica e também supervisiona o multiverso, passou por uma evolução final. O superior, os preservadores do multiverso
sendo também como a Perpétua. A Perpétua, ela era uma agente direto da fonte, assim como seus irmãos cósmicos, e ela extraiu a matéria da fonte para concluir o multiverso e usou as 7 forças não naturais do universo para moldá-lo. Criou um multiverso tripartido com 3 reinos de matéria básica e designou os 3 filhos para monitorar e também manter esses reinos. A sua interação era algo mais dinâmico e distinto dos multiversos convencionais, buscando também pressionar a fonte. A construção do multiverso envolveu tempo e expansão dentro do próprio vazio. A Perpétua tinha um nível de poder equivalente ao dos seus irmãos cósmicos, e durante esse processo, viagens no tempo poderiam impactar a criação, interferindo também nas forças que ela estava usando, até causando o desequilíbrio em sua manifestação da própria realidade. As mãos, sim, são entidades bem poderosas, tá? Eu colocaria eles aqui na primeira camada, inclusive eu poderia até também colocar a Perpétua também aqui na primeira camada, considerando ela no auge, tá? Já que ela também faz parte das mãos, e considerar ela no auge, para ser coerente, teria que ser colocado também ela aqui em cima. Mas para ser coerente também, os outros personagens que estão aqui nessa lista aqui, por exemplo, Ultra Comics, Ravena Crueldade, Mandrake, Lúcifer, enfim, esses daqui ofereceram, têm capacidades, têm poder, têm versatilidade, podem explorar muito mais coisas para dificultar com que a própria Perpétua poderia vencer no combate, né? Então a Perpétua, ela é poderosa, mesmo seu potencial máximo, mas no combate direto, por exemplo, com vários outros seres aqui, Mandrake, Ravena, eu acho que ela poderia perder sim, tá? A Perpétua, eu vou considerar ela estando nesse nível aqui, tá? Justamente por enfrentar essas outras entidades aqui, poderiam ter chance de vencer ela. As mãos, por serem entidades pouco conhecidas, pouco exploradas, a gente nem sabe quais são as fraquezas literais delas. É muito mais plausível colocar elas nessa posição aqui do que abaixo nessa outra categoria. Tom Taylor. Bom, Tom Taylor também faz parte do não escrito. Para resumir, tá? A cosmologia em si, DC, não escrito, Vertigo, enfim, gira em torno de uma natureza de história dentro do universo de não escrito. Cada mundo é uma história infinita dentro de uma hierarquia narrativa, onde também tem camadas superiores e vem inferiores como ficção. Eu já falei sobre o Tom Taylor aqui no canal também, dos personagens, que é o personagem mais poderoso do universo DC, né? Eu expliquei tudo direitinho. E para resumir, tá? O topo dessa hierarquia do próprio não escrito está a mãe, no caso então é o Leviatã das histórias, que incorpora todos os Leviatãs e representa o inconsciente coletivo das histórias, associando-se aos arquétipos junguianos e às formas platônicas. Ele existe além do tempo e espaço e das próprias histórias. Apesar disso, o Tom Taylor, devido ao seu status especial dentro das narrativas, consegue escalar até o Leviatã e tem o poder para matá-lo, pois controla as histórias significativas por estar além e também fora delas, assim como também o próprio Leviatã. Ou seja, resumindo, falando claro, Tom Taylor sim tem um poder gigantesco, é uma ameaça também ao Leviatã, por justamente Leviatã considerar o Tom Taylor seu personagem, sua obra principal, seu personagem favorito, né? Então Tom Taylor, ele tem esse potencial para destruir o Leviatã, e por isso que eu deixaria ele aqui nessa posição aqui também. The Presence. Bom, The Presence, ele tem... Eu já falei também nesse vídeo que vocês também estão vendo. Expliquei também sobre o The Presence, que tem várias interpretações, mas duas das interpretações que tem sobre The Presence é o The Presence da Vertigo e também The Presence da DC. A Vertigo, eu já expliquei, é um deus judaico-cristão, também tem outras interpretações também. Mas, por exemplo, a sua forma verdadeira do próprio The Presence foi descrito como uma forma de um vazio, que ele é infinito e também eterno, e é a tela do ser da própria existência, onde toda existência, até mesmo a luz e as trevas, poderiam ser possíveis. Um ser que moldou e também definiu a sua respiração através de seus servos. Toda a criação, sob seu nome, nos mantém e também nos une. Ou seja, The Presence, ele, na DC em si, tem interação, citações que ele é a fonte, ou que ele faz parte da fonte, ou que a fonte criou a The Presence. Tem citação que a The Presence, ele nasceu do inconsciente coletivo, dos deuses, dos perpétuos, o reino dos perpétuos, dos sonhos. Dentro desses sonhos, The Presence, como outros deuses também, nasceram através de crenças. Enfim, tem diversas citações sobre The Presence, mas o fato é, The Presence não é o top 1 da DC, não é o
o ser mais poderoso da DC, mas ele sim é poderoso. Então eu coloco ele aqui no top 1 da segunda camada, tá? Eu acho que só representatividade, poderio em si, eu acho que deixaria ele aqui nessa ocasião, nessa posição aqui também, tá? E por fim, a fonte. Bom, obviamente, como eu citei The Price, a fonte é também uma das grandes entidades, basicamente, né, mais poderosas do universo DC. Por exemplo, atualmente, tá? A grande escuridão, como a ausência da fonte, o cânone atual estabelece que a grande escuridão é aquilo que surge quando a fonte está ausente. Isso sugere então que a grande escuridão não é apenas um ser, mas um estado de inexistência, um vácuo deixado quando a fonte não está presente. A fonte é tradicionalmente vista como a origem de toda a criação no multiverso DC. Então a grande escuridão representa o contrário, o nada absoluto dentro da criação. O vazio que precede a fonte como vazio autorreferencial antes da fonte existir. Ao Overvoid, o estado de vazio absoluto e perfeito. Esse vazio autorreferencial é algo colocado também como se não define em relação a mais nada além de si mesmo, não contendo dualidade, narrativa ou qualquer outra estrutura perceptível. O Overvoid é descrito como uma página branca onde toda existência é escrita, transcendendo a própria noção da criação e destruição. A grande escuridão, a ausência da fonte dentro da criação, é o vácuo que resta quando a fonte não está presente, onde reforça que a cosmologia da DC tem diferente nível de nada. A grande escuridão é um vácuo de dentro da própria criação, enquanto o Overvoid é um vazio transcendental muito além da própria existência e dualidade. Resumindo, sendo direto, a fonte, ela é o produto da grande escuridão, é a fonte de tudo. Existência, ideias, dimensões, toda a dualidade da existência é a fonte. É pura informação, um subproduto da grande escuridão ou vazio. Ou seja, eu coloco ela, dá para colocar ela em duas posições, tá? Primeiro, atrás da grande escuridão e segundo, à frente da grande escuridão. Aí vai depender da interpretação de cada um, vai depender da história que a DC vai estar montando daqui para frente. Enfim, eu, Thiago, na minha opinião, colocaria a fonte atrás da grande escuridão. Como falei, vai de cada um, interpretação de cada um, colocar na frente ou atrás. Enfim, essa ficou a tier list, a minha tier list dos personagens mais poderosos do universo DC. E aí, você concorda, discorda? Você achou que eu poderia ter mudado algum outro personagem aqui de posição? Vocês acharam que eu coloquei algum personagem de forma errada aqui? Comenta, sugira aqui também a sua tier list dos personagens da DC mais poderosos da ficção. Lembrando que se você quiser aprender como analisar uma batalha, como analisar uma cosmologia, como analisar os personagens, eu sugiro vocês a conhecerem a Anatomia de Batalha. Vou deixar o link na descrição do vídeo ou também no comentário fixado para vocês conhecerem a Anatomia de Batalha, que vai estar te ajudando a como analisar batalhas entre personagens, como analisar quem vence tal personagem, como analisar os poderes e habilidades, enfim, a cosmologia também, né, também tem. Então eu sugiro vocês darem uma olhada na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Quer ver alguma outra tier list de personagens aqui? Sugira também nos comentários, se inscrevam no canal, deixa o like, hype esse vídeo aqui com seu like, porque esse vídeo aqui deu bastante trabalho para poder fazer. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.